Paraíba, povo! Sétimo episódio, Jordana. Sete é bênção. Sete, meu irmão. Da bênção. Né, meu filho? Viu? Não, e aí, estamos sobrevivendo, hein, irmão? Estamos sobrevivendo. Estamos E hoje sobrevivendo. aqui com convidados especialíssimos. Especiais. Hoje, para comemorar esse sétimo episódio com duas pessoas, porque hoje a bênção é dupla, meu irmão. Dois grandes representantes aí Dois do nosso grandes estado representantes. da educação adventista. Adventista, você já fica aí pensando quem é, viu? Mas antes de qualquer coisa, siga o nosso canal no Instagram, siga o nosso canal no YouTube. Nosso canal no Instagram não, né, minha gente? É. Ah, né? Siga a gente lá nas redes sociais, viu? E nós estamos com quem hoje? Eu Jorda. vou falar do meu convidado, você fala do seu Eu convidado. vou começar aqui. O meu convidado nasceu no ano de 1991, no dia 22 do 6. O meu é mais novo, ele nasceu no dia 21/5/1992. Batizado em setembro de 2001. 2001. O meu foi no dia 7/4/2007. Ele foi batizado pelo pastor Eber. O meu foi Paulo César que batizou meu convidado de hoje. Bênção, um abração aí pros pastores, viu? Primeiro cargo na igreja dele foi diretor jovem. O meu também, acho que eles fizeram uma drupa Uma de dois. drupa de dois. Né? Livro de cabeceira do meu convidado é o seguinte: que não seja a Bíblia. Peraí, Fique na livro de cabeceira dele, que não é a Bíblia, tá certo? Que todos aqui tem livro de cabeceira a Bíblia, é Caminho a Cristo. Rapaz, o meu aqui é um negócio meio sinistro. Cartas de um diabo para seu aprendiz e multiplique. Vixe, meu Deus do céu. Ai, O cara é meu Deus, ainda pressão, bem que a meu pessoa amigo. ajuda. Viu? Vai. Ó, personagem bíblico que ele mais admira é Davi. Aqui o meu é Paulo e estamos hoje com nada mais nada menos do que... Luiz Henrique Menezes de Oliveira, nosso E- querido professor Luiz Henrique. E o meu convidado de hoje é Homero Wagner Monteiro Gonçalves! Respectivamente, o nosso querido vice-diretor Luiz, do Colégio Adventista vice-diretor, e o nosso querido Pastor capelão. Capelão Homero Wagner. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão felizes? Cara, estamos Na correria. cansados, mas felizes. E Eu tô bem. descansado hoje. Hoje eu tô Ó, descansado. tá descansado. tá Não, descansada. hoje estamos gravando aqui no feriadão, por isso que Exato. vocês estão vendo nosso cara aqui É, um com pouco essa inchada. imagem solar, né? Eu não acabei de acordar, Não. né? E aí? E professor descansa no feriado? É, descansa, meu filho. E aí? Cara, Professor não, né? Não só, depois diretor. que a gente assume a função administrativa, os feriados ficam melhores, porque não tem prova, não tem caderneta, É, não tem diário, agenda, não é. tem diário, não tem nota pra colocar no site. Pastor Mário, já colocou nota no site? Pastor Mário? Coloquei. Olha, e como professor também, né? Há muito tempo eu tava igual a besta do Apocalipse, sem descanso nem Já dia nem como? noite. Trabalhando Ô, meu direto. Mas hoje, excepcionalmente hoje, é a primeira vez do dia que eu estou sentado. Porque esse dia eu passei em posição Meu horizontal. Deus. Poxa, Então, benção. Tá Uma muito mais bênção, meu trabalho, filho. Hoje foi cara. bom, Hoje foi foi só pra Dá exercitar pra as você fazer a cabeças. mais, viu? Só relaxa, só botando em dia aquelas séries e As tal. séries e tal. Bom, e tal. bom demais. E aí, meu povo, assim, já pra começar, né, assim, uma coisa bem descontraída. E vocês, como é que vocês veem esse novo formato de estudante? Que é mais fácil. Antigamente, na minha época, um pouco tempo atrás, Muito quando o tem professor tempo. queria trazer, por exemplo, o aluno pra leitura, ele trazia gibi, Aham. quadrinho. E como é que vocês trazem esse povo? É pelas séries mesmo? Esse povo é ligado nas séries aí? Como é que dá? Que é- Dá pra associar as duas coisas aí? Como é que é a visão adventista? Adaptar a linguagem desses meninos, né? Dá. Ao ensino. Tem sido fácil, tem sido Rapaz, difícil. toda leitura ela é importante. E a gente percebe uma coisa que é muito, muito interessante, que é a quantidade de pessoas distintas e se lê de tudo. Né? Conversa com a galera, tem um aluno do 8º ano, Luiz Henrique, até porque esse que Luiz parece que tem um nome de ser bom. Ah, O cara já lê Stephen Hawking, o cara adora física, gosta de Muito física inteligente, muito quântica. inteligente. eu sei, meu aluno do 8º ano. E aí ele tá lá lendo, enquanto o outro ali do lado tá lendo o gibizinho, o outro ali tá lendo o HQ, Mangá, né, os que eles- mangás. que eles leem Então, assim, muito. a leitura, eu acho que nessa questão de leitura, continua sendo muito parecida, assim, de tudo, se lê de tudo. Desde de antigamente, né? Agora, existe uma facilidade hoje. Antigamente acesso, o livro era né? mais caro. O acesso tá mais Hoje, fácil, né? O livro é mais fácil, você pega hoje... Os mais antigos dá pra pegar PDF sem Sem problema, né? PDF, Aham. sem problema. Tem uma coisa que eu acho muito massa, tem um brother meu, que é da Ciranda, né, aqui em Maceió, que ele traz todos os clássicos, Moreninha, Os Sertões, Curti em isso. quadrinho. Olha, que Ah, massa. legal. É muito massa. E o Na valor? minha época não tinha, não. E o valor? Chuta o valor. É. Sei lá. R$10. Mentira.
Ah, top. Então assim, o acesso já é mais fácil. Sim. Né? Mas assim, continua muita gente lendo de tudo. Mas é mesmo, os meus alunos, principalmente assim, observam que eles leem muito. E assim, não é livrozinho de impacto dele para Não, a galera tem... É tome, eu digo, Deus abençoe a tua leitura. Porque A galera Eu mesmo. tem melhorado nessa questão É. de acesso. Falando de antigamente, como foi a infância? A infância aí, desses homens. Vou começar aqui pelo pastor, né? Vamos. Pastor, aí, pastor já nasce pastor mesmo? Como é que é isso aí? Ixi, não, meu caso é me convertendo a cada dia mais. Mas eu não nasci em lar adventista, né? Eu lembro como referência de adventista na minha família, minha bisavó, que hoje já descansa no Senhor. Eu tinha 2 bisavós, uma católica e uma adventista, e minha tia era a minha referência sim, mas eu nunca gostei muito de ir à igreja, nunca gostei muito dessas coisas. Fui criado, nasci em Maceió, mas fui criado no interior, divisa com Pernambuco, chamado Campestre. Morei lá até os meus 6 anos de idade, daí eu vim para Maceió e a minha infância, o resto da infância foi aqui, né? Assim, estudava no colégio, ia para casa, amigo de rua, jogava bola, mas igreja mesmo eu Queria contato. se eu via um crente vindo do lado da rua, eu atravessava pro outro lado. Era desse jeito? Era desse jeito. Mas Eu assim, não- da onde veio esse... De sabor. Essa repulsa. Eu não sei, ó. Eu. Lá vai. eu gostava muito de ouvir heavy metal, de ouvir rock, de você ouvir é do rock and roll, Eu acho mesmo. Leti que alguém. Alguém vai conversar aqui. Então aí deve ter se encontrado no posto certo ali. No momento da vida. Naqueles vinhos errados assim, ali. aí eu lembro quando o eu Senhor tinha- abençoe e converteu, né? Eu lembro quando eu tinha 10 anos eu ganhei um violão, aí eu fui aprendendo a tocar violão, aí eu pegava os negócios, eu quero saber fazer os solos do Iron Maiden, do AC/DC, Então era muito disso, entendeu? Então eu gostava muito dessas coisas. Uma vez eu lembro que eu falei pra minha mãe, que eu falei assim, hoje, a partir de hoje, meu guarda-roupa eu só vou usar preto. Só vou vestir de preto. Então queria deixar o cabelo crescer, mas não descia, só subia. Só subia. Ô, pastor, a gente tem umas coincidências aí, eu Tem também. algo, né? Minha cabeça virou um cogumelo, entendeu? Eu tenho essa cabeça grande, mas você não viu a verdade. Graças a Deus. Oxe, quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, pô, virou um capacete capilar. Não existe falta, nós lutamos já tá. Ele disse, não, pelo amor de Não, Deus. eu É igual as vou lá fotos que eu encontro. do pastor Jamerson aqui, é só pra Não. consumo interno. Só pra consumo interno. Eu Dá vi pra- essa entrevista aí. Eu- Ô, pastor, mas o senhor não estudava não, no colégio adventista? Não, Era eu fui escolar. pro colégio adventista só com faculdade. Entendi. Lá no IAP, lá no Paraná. Então, sua infância foi show igreja, show crente, Foi, até os 15 anos, foi assim. até os 15 anos. Aí nos E 15 anos... Como foi que o senhor foi alcançado assim? Olha, foi assim, ó. Eu me lembro que com 13 anos de idade, eu cheguei em casa, vou contar uma história parecida com o pastor Jamerson agora. Cheguei em casa como que chamam de alcoolizado, né? Eu tinha 13 anos. Meu Minha mãe de longe sentiu o cheiro O bafo. assim Aham. e falou, você bebeu? E eu disse, não. Ela bebeu, eu disse, não, bebeu tossindo daqui. Eu não falei mais nada, ela também não falou mais nada, não sei se ela queria ou não queria realmente entrar naquela discussão, eu fui dormir, enfim. E aí um dia, eu estudava num colégio que tinha muita festa, na época tinha muita festa de DJ, assim, que tinha na escola, eu sempre gostava de ir e tal. E um dia eu fui chamar um amigo meu chamado Júnior, Robinaldo Júnior, e eu falei, Júnior, vamos na festa que vai ter lá na minha escola e tal. E ele falou assim, não, que eu tinha uma semana de oração, era a semana de oração jovem na igreja dele. Eu falei, igreja? Mas, cara, larga a mão, vamos pra festa. Ele falou, não, mas minha mãe me chamou e tal. Aí eu falei assim, você quer que eu fale com a sua mãe, dizer que você não quer ir e tal? Ele falou, não, mas eu quero ir. Eu falei, você tá doido, Júnior? Oxe, peraí, meu irmão, vai deixar a festa pra Eu falei, ir. você tá doido, Júnior? Ele, não, vamos, é muito massa. Eu digo, não, vou nada. Ele, não, vamos. Eu disse, eu lembro como se fosse hoje essa conversa. E assim, aí começou, éramos 3 amigos que andavam muito perto, né, meus, o Ednildo, o Júnior e o Felipe. E o Felipe já era da igreja, o Júnior foi pra igreja, o Ednildo foi o último que começou a ir. E num sábado à tarde, chegaram os 3 na minha casa e assim, vamos pro culto jovem. Eu não tinha nada melhor pra fazer. Aí eu falei, vamos. Aí fui. No culto jovem da minha igreja, que era a igreja do Moura Castro, lembro que quando eu cheguei era um grupinho pequenininho, assim, numa esquina, eu já me decepcionei daí, né? Eu falei, uma igreja desse tamanho, assim, tão pouquinha gente. Aí eu fiquei meio assim, sentei. Aí passei uma vergonha, que disseram assim, vamos conhecer quem tá nos visitando. Fica de pé, eu já fiquei meio, tenho que ficar de pé aqui pra todo mundo me ver, aquele negócio, né? Aí, qual é o seu nome? Eu tô envergonhado lá e tal. E aí tinha um negócio que eu acho que até hoje tem lá, é o concurso bíblico do JA, que tinha. E aí era 10 perguntinhas A, B, C, D. Aí, não sabia de nada, chutei. Acertou. No chute, eu ganhei o prêmio. Foi não. Das 10, acertei 8. Aí, e foi legal ter ganhado o prêmio, né? Por que eu não chuto desse jeito, meu Deus?
Inclusive passei em teologia assim, isso é outra história. Aí... Alunos, olha o Enem. Não Naquele siga. estado de Agora eu vou olhar pra câmera aqui. Não siga este exemplo. Isso aqui foi um propósito divino para outras causas. Foi o senhor chamando de todo Foi de jeito. todo jeito. Ganhei, e eu lembro que o prêmio do outro ia ser o DVD da última batalha. Ia ser o prêmio do. Ei, DVD, tá? Era DVD. Conta essa Batalha. data direitinho. Era 2006, isso aí, era por aí. É nessa época. Aí eu fui pra casa e tal, não liguei, foi legal ter ido, mas não pretendia ir de novo, né? Mas na sexta-feira, eu lembro que passando o tema, era Daniel 1 e 2. Aí eu disse, vou estudar pra ganhar aquele prêmio. Estudei Daniel 1 e 2 e ganhei o prêmio no sábado. Alguém Que competitivo? foi? Não, Sim. aí eu liguei no sábado de manhã, eles vêm aqui na minha casa e tal. Aí eles foram me buscar de novo, fui pra igreja com eles de novo, ganhei o prêmio. Aí o diretor do grupo na época era o irmão Gideon. E ele falou assim, e aí, deu certo, entendeu? E eu falei assim, olha, eu gostei, né, entendi. Tem algumas coisas que eu não consegui entender. Daniel falou, o quê? Eu falei, esse negócio da estátua, que tal, aquela coisa. Aí foi aí que começou a ideia de vir o estudo bíblico para poder entender Daniel. Aí eu fui me encantando e foi. Aí, na terceira lição eu já queria me batizar. Como Deus é lindo, viu? E eu só fiz até a terceira lição mesmo. Olha, tá vendo? A gente vem acompanhando histórias aqui e é incrível, cada pessoa traz uma história diferente de como Deus alcançou. Isso é E os incrível. pontos isolados assim, né, parecem coisas aleatórias. Não né? é. E Tipo, quando... vai buscar um amigo que não quer saber e de repente ele ganha uma competição chutando. Chutando. Né? Aquilo ali foi o anjo que te ajudou. Não, agora eu vou usar a parte evangelística, né? É por isso Ah. que a gente tem que ir sem olhar para quem, porque a gente É nunca verdade. sabe com que pessoa Deus está trabalhando para poder chegar na igreja. Isso mesmo. E aí, Senhor, professor doutor. Luiz? Rapaz, eu posso dizer que nasci na igreja porque com 5 anos eu tava indo pra igreja, né? Eu nasci no hospital. Mas... Ó, o pastor Jadson nasceu na igreja. Ele disse aqui uma vez. Jadson nasceu na igreja. Nasceu dentro da igreja, Ali literalmente. é evangélico. Nasceu Pronto, pra... aí até agora Crente, o professor é o que mais se aproxima ali, né? Porque com 5 anos já tava, O que é né? que acontece? Mas é interessante, cara, a ida da gente pra igreja, porque minha mãe trabalhou numa empresa adventista por 25 anos. Minha mãe era gerente dessa igreja, dessa loja. Mãe ganhou muito dinheiro, mas de tudo isso ela não sabia o que era adventista. A loja fechava no sexta-feira à noite, fechava no sábado. Ela só achava bom porque ela ia pra lá todo sábado. Mas não sabia por quê. Não sabia assim, ela não conhecia o que era adventismo, nada. A maioria das pessoas era adventista. A própria Rosina, nossa membro aqui, minha mãe trabalhou com ela. Várias pessoas eram adventistas na loja, minha mãe simplesmente ia e adorava porque no sábado ia pra praia. Tudo certo. Só que a loja fechou, faliu. E a minha mãe, em determinado momento da vida, ela disse, rapaz, eu vou pra igreja. Eu disse assim, Senhor, a igreja que eu entrar, eu vou ficar pra sempre. Minha mãe saiu 6h30. Aqui no bairro onde a gente tá, nas Piabas, ela foi numa igreja que tem ali, que é presbiteriana, quando passou, fechada. Aí ela foi agora na sua rua, Leto, tem o Wesleyana na frente, fechada. Ela disse, rapaz, vou pra casa. Vai no caminho. Aí voltando, ela entrou nessa rua aqui, Rapaz. da igreja. Quando passou, a igreja estava aberta, ela entrou. Era a segunda noite, se eu não me engano, a primeira, de uma série com o pastor Laércio. Ela assistiu a primeira noite, todas as noites, e até hoje ela entra na igreja. E de tabela eu vim junto. Eu não tinha o que fazer, eu era novo. Graças a Deus. Eu acho engraçado isso, porque assim, eu vou sair e a igreja que estiver aberta é a igreja que o Senhor quer que eu fique. E ela passou por várias, porque nas Piabas o que não falta é a igreja, né? Sim. E aí ela passou por várias, e todas estavam fechadas, veio na quarta-feira. E aí até hoje, vai entrar na igreja de tabela a gente veio. Então assim, toda vez que eu estudo essa história, eu não tenho como não tenho dúvidas que nós estamos na igreja de Deus. Teve algum momento assim, professor, que o estalar mesmo assim, não, eu sou um adventista, isso foi logo no começo, sempre foi um menino quietinho ali, ou teve aquela fase? Não, eu sempre gosto de dizer assim, eu gosto de Isaac, tem hora que Isaac assim, agora o meu Deus. Na história de Isaac sempre ele falava o Deus do pai dele, né, o Deus de Abraão. Não, mas o Deus do meu pai. Tem hora que não, agora o Deus é meu. Eu também acho que a gente vem pra igreja, a gente não tem muito que dizer, então eu vim porque Deus me tocou com 5 anos. Mas aí eu vim, fiz amizade com a galera, na época a sala era ali na casa da nossa irmã Mariquinha, só que eu não gostava de ir pra salinha, ficava na igreja com minha mãe. Aí quando veio pra cá, a sala, eu comecei a ir pra sala, mas eu gostava dos meninos e eu tinha um problema, eu só gostava dos meninos mais velhos. Eu não andava com os meninos da minha idade, era sempre os mais velhos. Eu jogava bola com os meninos mais velhos, era ruim porque eu apanhava muito nesse negócio, era menorzinho.
era um pouquinho habilidoso, aí o pastor dava o dedo em todo mundo, dava caneta, apanhava, mas tudo certo. E aí o que acontece? Mas depois eu virei líder JA muito cedo. A primeira pessoa que me chamou para fazer parte foi o Iveson. Eu era o diretor de mídia da RICA, Rede Interativa de Comunicação Adventista. 2008. Eu lembro dessa camisa. Eu mesmo não me lembro dessas coisas. 2008, no tema Sou de Jesus. Era o tema do ano. Camisa. Sou de Jesus 2006. Né? 2006. Não, Sou de Jesus é... 2006. 2008 já era diretor jovem, Desculpa, o tema era Vivo por Jesus. Vivo por Era Jesus, Vivo por Jesus. Jesus. Foi quando então eu entrei na RICA, né? E aí eu controlava ali o Facebook, na época Facebook, não tinha nem Instagram ainda. E aí eu comecei a estar dentro do JA e aquilo eu gostei. Logo depois, eu se eu não me engano, acho que a Patrícia foi diretora, eu e o Leandro a gente foi vice. Logo depois eu fui diretor com, acho que Patrícia e Leandro vice. Então assim, a primeira coisa que eu vi na igreja foi jovem. Porém, de fato, eu acho que eu vim estar na igreja ali no período que eu entrei na universidade. De fato, assim, não, agora é o meu Deus. Trabalhar para a igreja, desbravador, mas 2008, quando eu encerro a escola, se eu tivesse entrado na universidade naquele ano, eu teria tido problemas, eu acredito. De trajetória na igreja. E aí era aquela fase de estar mais rebelde, não sei o quê. Mas quando eu falo rebeldia, nada que venha beber, usar droga, não. Era rebeldia mesmo de saber, porque eu gostava muito de bola. Minha mãe proibiu de jogar bola, né? Eu estava começando a me dar bem, as pessoas estavam começando a olhar, pessoas já queriam me levar. Minha mãe começou assim, não vai não. Minha mãe proibiu de jogar bola, voltei a jogar bola no terceiro ano no colégio. E assim, enfim. E aí eu não passei no vestibular naquele ano. E aí eu sempre queria fazer história desde o 9º ano, por causa do Jack Chan. Eu queria fazer história para fazer arqueologia, mas arqueologia foi a matéria que eu mais odiei na faculdade. Mas aí naquele ano eu não passei, foi o ano que eu trabalhei mais para a igreja. Eu acho que eu fortaleci mais a minha fé. Logo no outro ano, quando eu entrei em história, de boa, porque minha família não queria que eu fizesse história, minha mãe queria que eu fizesse engenharia, meu irmão queria que eu fizesse direito, mas eu queria fazer história. E aí fiz, aí, por incrível que pareça, no curso, foi onde a minha fé mais fortaleceu. Amém. E que foi fortalecida, porque assim, a universidade é um difícil, mundo bem difícil, né? Assim. Complicado. E que amém. A gente fica observando, né, a história dos dois. Interessante. E a gente vê que ali o momento, assim, tanto quem chegou depois, né? Quanto quem já era adventista de berço, esse momento aí de conversão de vocês, assim, de ter ciência, não, eu preciso ter um encontro com Deus. Foi nessa fase da adolescência. Como é que vocês veem hoje os seus adolescentes aí, como responsáveis por ele? Vou começar pelo pastor. E aí, pastor? É de boas ser capelão ali dos meninos? Os meninos ficam tudo em cima dele, é uma bafera. Olha, pra mim é maravilhoso trabalhar como capelão, né? Eu gosto muito porque eu acho que eu cresci muito no tamanho, pros lados também agora um pouco, mas mentalmente talvez não. Então assim, minha esposa sabe, adolescente que ela tem em casa. Então assim, talvez por isso que eu gosto tanto de estar com eles ali naqueles momentos, porque eu lembro até de uma cena que um menino, esses dias na sala 7º ano B, eu chamo ele de Levi, mas o nome dele não é Levi, Levi é um personagem de um anime aí. Aí ele colocou uma capa assim nas costas dele, virou com a capa com um símbolo do desenho assim atrás. E disse assim, professor, eu duvido você saber o que é isso. Aí eu tava sentado na cadeira, levantei da minha cadeira e disse assim, Sussagi, que é coisa do desenho, né? Aí o pessoal da sala, ele conhece! Tá, assim. Ele assim, Eles adoram. E se você falar a palavra Naruto, que é bem antigo já, né? Naruto. Já é. Você fala Naruto, você gosta. Naruto já é gringe. Já. Já é gringe. Gringe, né? Menino, olha, eu sou péssima nisso. Eu também, Olha, não, a primeira vez que fizeram isso. Não, diretor, porque eu sou gringe. Eu sou gruge? Eu sou gruge. E no primeiro dia de aula, a menina disse assim, eu sou um bookstar. Aí eu, oi? Não, porque eu gosto muito de livro. Eu digo, que bom. Porque eu disse logo então assim, tá bom. porque a pessoa Quer dizer, você é um livro de estrela? Não, aí esses meninos são ótimos. Então, mas, tipo assim, eu gosto muito de buscar falar a linguagem deles, né? Sim. Tipo assim, eu lembro que o primeiro sermão que eu fiz numa capela, a primeira mensagem que eu fiz numa capela no CAN foi sobre... qual é o nome daquele joguinho lá? Encostou. Esqueci o nome do... Among Us. Among Us, isso.
Aí eu Esse é assim, né, minha gente? liguei o negócio lá com a história de Caim e tal. Então, assim, pra mim é muito bom falar a linguagem deles, mas ao mesmo tempo que é legal, tem os desafios. Porque quando eu era adolescente, eu tinha meus desafios da minha época. Hoje o desafio é diferente. Então, assim, ao mesmo tempo que são parecidos, porque somos pessoas, então a gente passa por algumas coisas que hoje você olha pra trás e fala assim, meu Deus, que bobagem. Né? Mas agora é a vez deles passarem por isso. Exatamente. E você não pode tolher isso. A gente né? sempre comenta, desculpa trabalhar o senhor pastor, a gente Nada. sempre comenta isso na reunião dos pais, diz assim, olha, lembra quando você era adolescente? Os desafios que hoje você diz, que aponta como, isso é besteira, você não paga conta, não sei o quê. Era o que você Mas queria. você teve suas Você dificuldades chorou por e o essas momento coisas, de né? chorar por isso. De sofrer por isso. Agora vamos pegar o exemplo de Jesus, né? A gente fala que unicamente o método de Cristo é que vai alcançar as pessoas. E qual era o método de Cristo? Atender as necessidades dela. Vamos lá, imagina, Cristo é Deus, certo? Ele vem na terra e encontra um aleijado. Aí ele encontra lá o aleijado conta a história dele, que não consegue andar. Ele fala, que besteira é isso, rapaz. No céu vai ser tudo tranquilo. Pai, isso é só um momento. Não, ele não faz isso. Ele atende a necessidade do aleijado para depois fazer o evangelho para ele, né? Isso seja numa cura física, numa cura emocional, numa cura espiritual, como a mulher adulta que ia ser apedrejada, como a mulher do poço de Jacó, né? E a mesma coisa é hoje. A gente chega, um adolescente vem falar as coisas, a gente, para com isso, que besteira, tem problemas muito maiores. Isso é olhar para nós mesmos, né? E isso não é usar o método de Cristo. Então, assim, primeiro a gente escuta, a gente acolhe, a gente ouve, e aí nesse ouvir, quando ele perceber que tem um amigo que entende. Porque eu gosto disso por quê? Porque na minha época eu queria ter alguém que me entendesse, talvez mais velho que... Mas sempre que você falava, deixa de besteira, o problema do adolescente não é um problema real. Aí talvez por isso que hoje a gente tenha tanto taxa de suicídio de adolescentes, que a gente tem adolescente de depressão, porque ninguém quer ouvir. Ninguém, meus problemas são maiores, eu tenho conta a pagar, eu tenho casa, tenho esposa, tenho marido, tenho... Então, assim, é uma coisa para se dar muita importância, né? A gente poder conversar com novas gerações na escola. E na escola é o melhor canal para fazer isso, porque... A local cristão mais tempo, né? A maior parte do tempo eles passam na escola, realmente. E administrativamente? Porque assim, na minha época, diretor, sala diretor era um negócio pra você fugir, meu amigo. Oxe, com certeza. Com Mas te- um menino é outro, só vive em cima dele. E é? Só vive em cima E aí, diretor, é isso, né? Rapaz, eu digo que eu estou diretor, mas eu sou professor, né? Eu estou diretor nesse momento, mas eu vou seguir a linha do Homero quando eu acho que o grande problema hoje da educação, dos adolescentes com os pais, é quando eu digo assim, mas na minha época, mas no meu tempo era diferente. É óbvio, era outro tempo, você não está mais nele. Os problemas são outros. Porque se a gente parar para analisar, quando eu digo isso, o pastor Homero falou muito bem, eu estou muito com o meu ego. Então, isso que na sua época era só na sua época e hoje a gente tem que entender o aluno por trás do uniforme, por trás da farda. Por trás daquela farda tem um aluno que sofre, que tem problemas e que muitas das vezes o único ponto de apoio que ele tem é a escola. É por isso que minha sala sempre está aberta. Eu sempre ando no pátio, eu sempre sento com o aluno no chão, eu sempre sento para conversar com ele. Quase todo dia eu vou a todas as salas, para que eles entendam que eu tenho um diretor presente. Para ter um diretor que não vai só dar bronca, mas vai aconselhar. Quando eu estava como professor, eu lembro disso, uma vez na sala, eu sempre tenho um bom relacionamento com os alunos, nunca tive problema com aluno nenhum. Falei alguma coisa, o aluno me tratou rispidamente. Naturalmente, a primeira coisa que eu fazer é o quê? Sai da sala. Rapidamente eu ignorei naquele momento, não falei nada, continuei dando aula. Quando acabou a aula, eu disse, cara, foi o que aconteceu, velho. A gente sempre é brother, bate um papo, sempre conversa. E hoje você tratou rispidamente. Teve algum problema? Você quer dizer alguma coisa? Quando eu falei isso, ele começou a chorar. Ele estava passando por problema, que o pai bate na mãe. E aí, a atitude dele era daquilo, que não tinha conversado com ninguém, não podia falar com ninguém, porque tem outro problema. Quando ele vai dizer, normalmente você é reprimido. Não fala isso, menino. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é briga de casal. E a gente percebe muito isso. Então o pastor Mário fala assim, eles precisam ser ouvidos. E a gente percebe, assim, é muito bom ter o pastor Homero como brother nessa caminhada. E aí eu lembro quando o pastor Carlos disse, Luiz, aí, dá para trazer o Homero, pastor, o nome é ele. Traz o cara, liga para ele vir para cá, porque se ele for tão bom como ele era com os gravadores, na escola ele vai dar um show. E assim, ter essa mesma mentalidade de entender, porque eu sempre costumo dizer, se tem alguém se afogando, eu não vou ensinar ele a nadar, eu vou salvar. E depois eu ensino ele a nadar. Poxa.
Nunca mais me afurarei. Profundo, Meu diretor, viu? meu diretor. Ei, foi profundidade agora, viu? Foi, viu? Cortes do JA082. Vamos lá. Agora, o pastor, ele falou assim, traz o Homero. Homero, você veio de qual... Eu estudei teologia no Paraná, Sim. no IAP. Do IAP eu fui para Goiânia, passei um ano com o projeto Uma Missão, né? Eu era pastor do Uma Missão. E eu vim de férias para Maceió, de Goiânia, tava voltando de carro, passando ali pela Bahia, no meio da Bahia recebi um chamado para o Rio Grande do Sul para ser preceptor. Você virou gaúcho, pastor? Não, eu morei em Terras Gaúchas, mas sou alagoano. É diferente o povo lá, daqui? Muito diferente, muito diferente. Eles são, assim, o povo daqui é todo mundo labafé, né? Aqui é tudo labafé. Não, eles são mais da deles. Mais tranquilo, São, né? São mais Tal, assim, tranquilos. a gente é mais... É o frio, né? Lá é A gente frio. nem conhece, entra aí. É, É Pra cá. desse jeito. Não agora não, né? É, tá Toma mais um cedo. café. É. Uma cevada. Uma cevada. 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 O café que o Luiz toma é descafeinado, viu, gente? Não tinha um café nem cevado. Não. Não acho Então nada, é nem por isso que café ele nem está... cevada. Tentei ajudar, Luiz. O Tentei meu ajudar. negócio sempre vai ser aquele bom e velho leite com Nescau. É melhor que com Todd. E muitos anos. E aí, final do ano, o pastor Carlos Augusto me ligou. Antes, o professor Anderson, né, me ligou. Tava com o Luiz até na hora. Luiz só aqui, esperando a ligação junto. Não, o Luiz estava com o professor Anderson na hora, né? Ah, sim. Deu uma ambiguidade aí na frase, né? Mas aí depois o pastor me ligou. E aí eu vim pra cá e disse, olha, você vai ser o novo pastor aqui do CAN. E pra mim foi uma alegria De poder volta voltar pra pra minha terra, casa, né? Eu já conheço o pessoal daqui, poder lidar com o povo, né? Lá eu tive que aprender uma outra cultura, poder lidar com eles, entender um pouquinho mais. Aqui a gente já tinha, né? Um pouco. Aqui já tá em casa, né? Eu tava em Terras Gaúchas antes. Ô, professor, o senhor explicou o seguinte, que está diretor, né? E como foi essa mudança assim? Por que essa mudança? De deixar de ser professor para ser diretor agora? Porque querendo ou não, a distância da sala de aula Sim, é um é fato grande. agora, né? Uma coisa que, quando eu estava também como coordenador, quando eu recebi o convite, foi muito engraçado, que a minha antiga diretora... Ela ligou, Coordenador no CAN? Não, em outra instituição. Em outra instituição. E aí, quando a minha diretora ligou, eu era professor lá, e ela ligou pra mim e disse, Luiz, cara, eu tô precisando de um coordenador, e aí assim... Mas eu sempre, como eu estive sempre nos grandes centros, então eu conheci muita gente, esse cara queria que você me ajudasse nisso aí. Aí eu estava com dois amigos, o Paulo e o Stefano, professor de biologia e professor de química, são meus brothers. Os caras disseram, vai você, Luiz. Aí eu disse assim, oxe, eu? Ela disse, oxe, mas você vai vir? Eu disse, claro, vou. Mas você vai largar tudo? Eu disse, vou. Agora você vai ter que me deixar ainda uma manhã livre aí para continuar dando aula. Porque eu também estava professor no colégio adventista. Você vai me dar essa manhã, vou dar aula no colégio, você é coordenador aí os outros dias da semana e paga outro dia tarde. Aí eu disse, beleza. E aí, por que eu aceitei essa peleitada no questão administrativa? Eu sempre olhava algumas coisas e eu amo escola. Então, cara, assim, eu gostava da escola e por isso que eu quis ir para a escola, porque eu gosto da escola. E eu olhava para as escolas, disse, cara, velho, dá para fazer algo mais. Mas como professor não dá. Mas como coordenador dá. Você consegue plantar a sua ideia de ensino. Você consegue dizer, poxa, eu acho que dá para ser dessa forma. Como professor não tenho como fazer, mas como coordenador eu tenho. Como diretor eu tenho mais ainda. Então assim, quando eu pensei na ideia de assumir a questão administrativa, assim, poxa, dá para fazer isso. Eu olhava papos, às vezes, sala de professores, eu olhava assim, algumas vezes, algumas outras pessoas conversando assim, cara, dá para fazer mais que isso. E eu sempre trabalhei com isso. Quando eu estive como coordenador, quem eram meus professores sabia. Isso hoje também. Então, eu penso uma forma de educação, assim, cara, eu acho que essa é a forma que tem que ser feita. Eu acho que... Eu tenho um rapidinho, só atrapalhando pra não entrar, pra você não sair desse ponto aí. Yasmin, minha filha, foi aluna do Luiz, assim, indiretamente, né? E eu fiz a parte da coordenação. equipe. Foi. E ela sempre dizia assim, pai, olha, tem muita coisa que o Luiz faz lá, que é coisa que a gente vê no Clube dos Bravadores. Exatamente. Ela tem razão? Então, Mas é- tem razão sim. É. Eu penso que o clube é a maior escola, que o Cidadão é a maior escola formadora de líderes. Eu me sinto bem preparado para entrar na sala de aula, porque com 10 anos eu preguei para uma galera. Para fazer uma competição de oratória. Então, quando eu vou dar aula, eu não tenho problema com o público, porque a igreja me fortaleceu isso, o Clube do Salvador me fortaleceu isso.
A minha gincana, quando eu faço na escola, é igualzinho umas provas de Campuri. Porque eu aprendi em Desbravador. Então, e aí, a ideia da metodologia de Cristo. É isso que eu penso de escola. Dá para ter a metodologia de Cristo lá. E mesmo indiretamente, no colégio secular. Dá para você fazer isso. Dá para você sentar, dá para você conversar com pessoas. E aí, o que é que me deixa feliz? Eu fiquei 9 anos em outra instituição e eu vi uma foto semana passada da galera fazendo que eles chamavam lá, que até na época uma turma que era alunizadora, eles vão fazer um intervalo bíblico. Eu fiz uns banners para eles, aí divulgou. Aí sentava na sala, a gente batia papo sobre Jesus. Só que agora eu vi uma foto que tava um intervalo todinho no pátio. Poxa, que massa. A galera em cima, no segundo andar dessa antiga escola, todo mundo no chão, a menina com a Bíblia falando sobre Jesus. No colégio. Meu Deus. Eu sou atrapalhado, gente, isso é normal. Calma. No colégio Assim, ó. que fala de. Que fala que não é cristão. Então a gente percebe isso na escola, o quanto é forte. Eu sempre sento, converso com o aluno, quando é questão a gente bate um papo sobre isso, porque eu penso isso. Que a metodologia de Cristo, ela também deve estar na escola. Com certeza. Pronto, agora Não é sim. algo, né? Muito bom esse ponto. Mas a gente tá. Não, Cadê o acho negócio? que- Eu tô o tempo todo segurando o meu copo que eu botei a dimensão de saca, Ó, tá bem? eu já. Se eu vou fazer assim, eu levo o Agora microfone. eu não consigo falar sem mexer a mão, é sempre. Agora eu. Eu sendo eu. Desde o começo aqui, ó. Desde Eu o sou começo aqui. eu. Estúdio JA082. Nós já estamos aqui há 7 episódios, já temos já uma convivência, mas eu já derrubei microfone, já derrubei copo. Eu já fiz Aí eu aqui, já, ó, ó, tá? eu já sei, eu já tenho minha área de expansão aqui, já sei que aqui eu não vou. E o copo tá longe. É. Olha o copo onde é que tá. Ó, É. Vamos agora com as contra-regras aqui. botar aqui. Estamos aqui, pessoal. Momento limpeza. Momento contra-regra, gente. Eu Levanta aí, sento eu. levanta Vamos lá. Eita, benção. Beleza. Aí deixa eu ir fazendo a pergunta aqui enquanto eu limpo. Ou não, Lucas, ou você vai cortar? Volta, agora você falou. É. Não, deixa. Ah, então não corta. Então deixa. Não corta não. Não, pô, isso é sendo eu. Cara, minha mãe odiava isso. Porque todas as Meu vezes. amigo, ó, eu só deixei de derrubar. Minha mãe vai ver aí, mãe. Vou dizer pra todo mundo, não quero nem saber. Eu só deixei de derrubar as coisas na hora do café, quando eu levei umas chacoalhada, Eu fazia muito uma isso. lapada. Minha mãe ficava com uma raiva. Aí toda hora que alguém faz, mas tá sendo que nem a Luísa, eu derrubava muito suco. Toda almoço eu derrubava suco. E aqui Eu sei está o que é nosso isso. outro convidado aqui, ó. Não, eu tô. Uma vez eu pregando numa igreja, cara. Igreja grande. Colocaram um copo pro pregador, assim, na frente. Tá. Sim. E eu batizei os primeiros da fila por aspersão, né? Então, Olha, eu acho que o microfone foi agora. Tá, e aí. Eu derrubei o púlpito do Pontal uma vez. Eu disse, irmãos, eu lembro que hoje eu estava falando sobre para atravessar o mar, o sermão sobre isso, né? Ali de Moisés. E Moisés não atravessou, mas quando eu fiz assim com a mão, tá, derrubei o púlpito. Eita, meu chefe. derrubou tudo. Mas vamos lá. Eu te entendo, Luiz. Eu sou desse tipo. A gente tá numa época, né? Estamos vivendo um período aí com relação à educação bem difícil. Bem difícil. Aí diz assim, Muitas colocar. variações, mudanças, né? Não, muita mudança. E tem tido dificuldade, a igreja tem tido dificuldade em realizar pregações, evangelizar até dentro da igreja. Né? Tem pessoas hoje que afirmam, né, que dizem que é uma intromissão na liberdade da pessoa você entregar um livro, por exemplo. Quem nunca foi na rua entregar o livro e a pessoa, não sei o que. Enfim, e na escola? Dá pra conciliar esse evangelismo, dá pra falar sobre Jesus dentro do ambiente escolar, porque eu escutei uma coisa com relação ao colégio adventista que eu achei fantástico, que a escola adventista é uma escola confessional. Né? O que é isso? Uma escola confessional? Então, assim, quando você vai estudar no colégio adventista, você já sabe que ele é adventista, né? Está explícito completamente. Então, assim, ele vai confessar a fé adventista. Ele vai ter coisas que outros colégios confessionais, como colégios católicos, batistas, também vão ter a sua fé confessadas ali, né? Então, assim, a aula de religião vai ser o quê? Baseado no que a igreja adventista sétimo dia acredita, né? Nossas capelas, baseado na mesma coisa. O nosso método de trabalhar, a nossa filosofia de ensino, inclusive, baseado, né? tem até um livro chamado Educação, né, de Ellen White, que não é compilação, ela realmente escreveu.
que eu acho que até a gente tem que mudar depois o nosso livro de cabeceira ali e colocar esse. Educação. É fantástico, é Eu tô fantástico. lendo agora a filosofia adventista e só para, desculpa atrapalhar, pastor, você vai continuar a questão do confessional. Assim que então eu recebi o chamado, a nossa líder maior, que é a professora Raquel, ela veio para cá, quando eu fui apresentado como vice-diretor, ela disse: Luiz, eu não preciso de um cara excepcional administrativamente, eu preciso de um missionário. Porque a nossa filosofia, ela trabalha isso. Ela trabalha a ideia de missão, então isso é top demais. E aquela questão, né? O colégio adventista, ele é uma igreja disfarçada de escola, né? O slogan do colégio adventista, muito além do ensino, é realmente muito além do ensino. A ideia não é preparar só para a vida aqui, para um vestibular, para um Enem, é preparar para a eternidade, né? Para viver uma vida aqui como Cristo viveu. Então, assim, a gente não tem medo e nem motivo para esconder que a gente é confessional, que a gente confessa uma fé adventista. Ao você entrar na escola adventista, você está... Deixa eu reformular aqui, então... Não sei se você vai cortar também essa parte, que enrolei a língua aqui, mas vamos lá. Mas ao entrar na escola adventista, você vai entrar sabendo onde você está se metendo, você vai entrar sabendo que ali você vai ouvir coisa adventista. Lá tem inclusive filhos de pastores de outra igreja. Eu já perguntei, olha, seu pai não acha estranho você estar aqui no colégio adventista, ele é de outra igreja? Não, ele prefere que eu esteja aqui do que eu esteja em outro lugar. Então, assim, é um lugar que vai ser a credibilidade que a educação adventista tem, né? Porque além de anos de credibilidade, né, além de referência para muita gente, tanta gente já passou pelo colégio adventista, que são pessoas hoje importantes, diremos assim, na sociedade. Então, assim, mesmo sendo a escola confessional adventista, muita gente ia procurar. Porque talvez o mundo do jeito que está, fragilizado hoje, com tantas ideias equivocadas, as pessoas não vão por uma linha mais cristã, que vai preparar para a vida de uma maneira geral, vamos colocar aqui. Então, acho que esse é um ponto forte do colégio. Ele tem que ser confessional, ele tem que dizer, somos realmente adventistas. É para isso que nós estamos aqui. Inclusive, eu vi vários comentários dos adolescentes sobre uma sala de sensações na Semana Santa. Sim. Achei achei top, fantástico velho, isso aí. E eles adoram, porque adolescente, ele não gosta de ouvir, ele gosta de ver, ele gosta de tocar, porque adolescente é assim, né? Como foi essa negócio da sala de sensações aí? Então, reformulando aquela frase da ser uma igreja disfarçada de escola, né? A gente faz todos os eventos da igreja lá também. Sim. Semana de oração, os 10 dias de oração, a Semana Santa, a gente faz vigília, a gente inclusive vai ter um luau, depois fazer propaganda aqui do luau do Colégio Adventista, certo? Vamos embora. O pessoal do Chotasa 2 pode cobrir lá, cobrindo agora. Irmão, eu fico sempre lembrando da minha época, bicho, que eu acho que, poxa, eu poderia ter nascido um momentinho depois. Né? Porque no meu é o quê? Fecute. Feira de cultura, né? Faça um vulcão. Nossa! Olha aquele vulcão, pronto. Fale sobre planetas. Vulcão, coloca o sistema solar ali. Sistema solar. Botava o vinagre, o negócio borrava. Aquele cheiro que ficava na sala. Beleza, vai pra casa. Infância, né? Pronto. Luau, rapaz, nunca Luau, nem bicho. vi. Então, assim, a forma de pregar para adolescentes, às vezes, como a gente fala, pegando a fala do começo, né? Alguns são mais sensitíveis, eles gostam de sentir, outros são mais de visão, outros são mais de ouvir. Então, a sala de sensações, ela foi um misto de pegar todos esses grupos e colocar numa coisa só. Porque o que foi a sala de sensações? Ele ia entrar lá, vendado, né? Ia tirar os calçados, ia ter uma orientação antes de entrar, tinha uma galera que eram os próprios alunos que estavam conduzindo ele, a sala era escura. Então, enquanto ele colocava a venda, havia umas luzezinhas azul embaixo, que dava assim um tom azul no meio do do escuro. Havia um áudio explicando o que ele ouvia passar por agora e tal. Então, ele tirava os sapatos. O primeiro cenário era ali pedra para dar uma... Eita, coisa boa, foi chegando aqui agora. Pausa técnica. Essa parte da vida é boa. Então, eles iam descalço ali para ter a sensação da via dolorosa, como foi. Depois eles carregavam peso e tudo isso áudio explicando o que era cada coisa. Depois eles tinham ali a sensação do vinagre na boca, né? Quando Jesus teve sede, mas a gente deu suco de limão para não dar vinagre para os alunos, né? Suco de limão sem açúcar, bem para dar uma... Alguns cuspiam de volta no camarada que colocava o suco, mas tudo certo. Depois eles colocavam a mão num líquido gelado, era água, bastante gelo, para ter a ideia da frieza da humanidade. Ele passava num lugar que era cheio de madeiras penduradas, aí deve estar apanhando ali e tal. Carregava o peso. Enfim, no final de tudo, ele tirava a venda de frente para um espelho. No espelho estava escrito "Foi por você", e tinha alguém para dar explicação ali. Então a sala de sensações foi para a gente pudesse sentir assim, 0,0000 vezes 10. Ou então pelo menos imaginar, né? Porque eu tô só escutando aqui não, já. Não, e quando ele falou do espelho agora. Porque
Porque Não. realmente, assim é que eles conseguem Pois é. estar. O evangelho, ele não pode perder a essência dele, Sim. né? Mas ele tem várias maneiras de ser pregado. Com certeza. Tipo assim, igual a água. Poxa, pastor, agora o senhor disse uma coisa... Repeta aí. Fantástico. Repita aí. Não, mas é sério. É porque assim, às vezes a Rebobina gente... aí. Rebobina. Oh, meu Deus. Cara, Eu acho que eu sou o mais... JA082 Retrô. Eu Pega um sou o disquete aí pra mais... esse Como é que é senhor. o termo? Grunge, é? Eu acho que não pode ser J86. J anos 80. Não. Não, MV082. MV. a gente ainda Locomotiva vai fazer 082. um episódio aqui com a galera bem mais antiga aqui, porque vocês vão ver que nostalgia virável. Ainda virá, nostalgia é top. verdade. Sou fraco de nostalgia. Mas o pastor Edson Costa não já veio? Ups, falei Ei, só. ei, Pastor, Não, um abraço, viu? Pastor das antigas. Wellington Costa. Sim, então, às vezes a gente olha e acha que as metodologias que a gente se converteu tem que ser as mesmas metodologias para eles. Mas não, a gente já falou aqui, os tempos são outros, né? Então, assim, a gente vai deixar de ser relevante se a gente não falar a linguagem dele. A água é H2O. Mas você não tem ela só líquida, você tem ela sólida, você tem ela em gelo, você tem ela na torneira, você tem ela no chuveiro, no vapor, na banheira. Dá para fazer vários jeitos De a água. várias A formas. essência dela não pode mudar, mas existem várias maneiras de se apresentar. Assim o Evangelho. Cristo, quando veio, não pregou igual o Antigo Testamento pregava. Ele já pregava diferente, em forma de parábolas. Aí Paulo já vai fazer um pouco diferente. Mas a gente quer seguir as mesmas coisas dos nossos bisavós, dos nossos avós, enquanto a linguagem do jovem de hoje não é essa mesma linguagem. Então, assim, a essência, aquilo que é doutrina, aquilo que é princípio, ele não pode ser negociado, não pode mudar. Mas a forma que eu apresento pode ser totalmente diferente para atrair eles. Acho que isso tem que acontecer. Não pode, isso deve ser. Tem que Deve ser. acontecer. Botar a cachola pra funcionar, o que eu digo quando a gente é chamado pra aulas com líderes de desbravadores. Meu irmão, botar a cachola pra funcionar, porque o que o manual traz ali são regras para que você não fuja Isso. do método. Mas só que quem conhece o seu clube é você. Exatamente. Quem A conhece forma seus de alunos... atraí-los, de chamá-los, vai ser você. Exatamente, é você. Não tem nada que vai ser produzido pelo MEC que vai dizer assim, olha, o João ou o Luiz Henrique, entendeu? Da tua escola, ele vai gostar que faça assim. Não vai ter um método lá e você vai saber aplicar para o seu aluno, né? E outra coisa, talvez seja a maior chave, deixa eles fazerem. Exatamente. Ensina e deixa eles fazerem, porque assim, a gente fala das nossas experiências lá atrás, em 98, em 2000, 2002, sei lá, é uma coisa. E você vai ter influência sobre eles? Vai. Mas nada vai ser mais influente e poderoso do que eles falando para eles mesmos. É verdade. Porque eles se conhecem, eles sabem sobre o que eles se enfrentam, então assim, eles vão se entender. Até a gente fez um projeto lá esse bimestre que as capelas eles mesmos fizeram. Um dia foi uma turma, outro dia foi outra turma. Então assim, é muito mais interessante, eles prestam mais atenção quando são eles mesmos falando. E você está deixando também, ao mesmo tempo que eles estão sendo evangelizados, eles evangelizarem, cumprir a missão de Cristo ao mesmo tempo que eles vão A receber própria história também. que o pastor contou, né? Que Sim. teve uma bisavó, né? Adventista, Aham. entendeu? Teve contato antes, mas rock and roll e tudo mais. Até que os próprios caras disseram, meu irmão, Isso. A eu linguagem não vou não pro dele- show não. Mas espera aí, meu irmão, que negócio é esse que tu tá deixando de ir pro show, pai? Eu vou bem ver. isso, é bem isso. Vou dar uma E a- olhada. Essa ideia também que o pastor falou dentro também da questão de evangelizar, isso dá muito também na ideia de educação. Uhum. O professor ele precisa atinar pro hoje. A gente fica imaginando um detalhe. Eu gostava de um professor Bob, de biologia. O Bob era bom. Mas, cara, era o ápice quando ele colocava um notebook de 14 polegadas em cima de uma cadeira pra gente ver a questão ali acontecendo, os movimentos que se tinha lá, do assunto. A gente fala assim, poxa, cara, isso em 2008. Já tem quantos anos de 2008 pra cá? Eu não sei, eu sou 12. divina. 12. É, Eu 12 sou é? de Não, 12 não. Eu sou de divinas, sou 14. bem de contar. 14 anos. A gente fica pensando assim, 14 anos, 2022, 14 anos. Meu Deus, hoje. Uma mesa com várias pessoas de humanas. Hoje. Tu que é responsável aí por esse Não, cálculo aí que da Aí o que eu biologia. quero dizer? Aí hoje, o professor Tá certo. já tem acesso a isso. Confirmou pelo pastor. O próprio aluno tem acesso fácil em casa. Isso é um exemplo claro. Qual é a escola que tem aula de informática hoje? Não tem mais. Tem mais não. Não tem laboratório. Por quê? Porque todo mundo tem acesso em casa. Todo mundo já mexe. Aquilo que ele aprender lá, todo mundo já tem em casa. Até o próprio computador tá ficando ultrapassado, né? Porque o computador... Tá ficando ultrapassado. Aí o que acontece? É. Aí o professor começa a entrar na sala com métodos
que ele deu aula quando ele começou, ele já está com 25 anos de sala de aula. Ah, vamos dizer, isso não cabe mais para então, assim, tanto como o evangelho, a essência não muda, mas ele precisa, dentro do evangelho, modernizar sem mudanizar. São pontos que tem que acontecer. Precisamos modernizar sem mudanizar no evangelho, mas a educação também tem que modernizar. Não pode perder a essência. O assunto está ali, os métodos, as competências estão ali, mas a forma como eu dou aula muda tudo. O aluno ele já tem informação num clique. Não dá para você dizer qualquer coisa para o aluno hoje. Ele vai pegar o telefone e ele vai dizer... Tá errado. Tá errado. Eu lembro como hoje, estava no 9º ano. Aí eu, dando uma aula, mostrei uma imagem no computador. Disse, olha aqui, não sei o quê, foto do Hitler com Stalin, pá. Ali na França, eu disse, não, Luiz, não, desculpa, na Alemanha. Eu não disse, não, Luiz, na Alemanha não. Eu já estive aí, na França. Aí eu olhei assim... E eu falei tão aleatório, porque na mente, então eu não parei para analisar a imagem. Entendeu? O aluno já estava lá. O aluno já tinha ido lá. O aluno tem uma foto lá. Então percebe, eu não posso dizer qualquer coisa hoje. Aí é ruim. Os alunos de hoje estão desse jeito. E aí eu não posso dizer qualquer coisa, porque pelo telefone, pelo clique. Eles vão, bota aquele bonequinho do Google Maps. Eu já fui, meu filho, em vários lugares. Não sei você. Mas aquele bonequinho que o cara segura aqui, ele pela cangaia aqui, É né? aqui, ó. Então, Pela assim, titela e solta, ele vai. E cai na rua. Mas eles estão assim. Hoje a educação, eu preciso arrumar métodos, meios, que eu torne então aquela aula atrativa. Aí eu acho massa que o pastor Omar disse, poxa, o que é que eu vou fazer para uma galera que não é adventista? Muitos deles não são cristãos, querer ir para a capela, que não gera nota, que normalmente o aluno é movido por nota. Ele arrumou um método disso. Então isso tem que ser passado para todo mundo. Eu tenho que ter métodos para fazer isso. Eu acho massa. Vejo o professor como assim, rapaz, a aula é muito top. Aí eu fico me perguntando, por que se esse consegue? Por que o outro não consegue? A galerinha tá aí hoje bombando. Por isso que eu acho muito massa, assim, eu gosto de educação adventista com a quantidade de informação que a escola está dando. Tem formação toda semana, professor, às vezes é online e tal, no início do ano traz uma galera de fora, conversa, tem formação continuada para que o professor sempre esteja fazendo o quê? Se atualizando. Então, assim, eu acho muito massa como a escola consegue proporcionar isso aí. Como o professor, nosso querido diretor, derrubou a água aqui, acho que a primeira pergunta assim mais capciosa tem que ser pra ele, né? Então, vai, joga. já começa. Se eu não souber, eu jogo a bola pro A Alberto, tá gente- tudo a certo. gente- Na hora que ele perguntar, eu tomo água. Eu vou até beber água agora. A gente vê alguns questionamentos assim, a gente falou agora com relação à parte religiosa, né? Porque do colégio adventista ser uma instituição confessional, e o pastor disse muito bem aí, né? Uma igreja Sim, disfarçada de escola. Bem Mas para os membros, e a gente já, com certeza você está em casa já escutou, talvez seja um dos questionadores, porque o colégio adventista não é uma instituição aberta assim, diz, não, se batizou, pronto, traga seu filho e vai para cá, e só estuda adventista ali, por que não? É porque muitos questionam isso, né? Por que não só estuda E adventista? também a só colégio porcentagem, adventista? né? Tem mais alunos que são adventistas ou não adventistas? Respondendo a primeira pergunta, é simples. Primeiro, se a escola fosse para todos os adventistas, não caberia. Primeira ideia. Né? Então imagina, como é que eu vou colocar todos os adventistas estudantes lá? Tá, e qual seria o crivo agora para eu escolher Quem entra e quem não entra. e quem não entra? Primeiro detalhe. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Esse que está perguntando assim, mas por que toda adventista não pode entrar? Você faz a pergunta. Todos caberiam? Não deixa só metadinha para ele, porque vai que... Vai que ele derruba, né? Todos caberiam? Primeira pergunta, né, que a gente tem que parar para pensar. Segundo ponto, Não seria uma igreja disfarçada de escola. não seria uma igreja Porque social já de escola, estava lotada. Porque estava lotada adventista. Essa é uma outra questão que a gente tem que tocar o ponto. Mas também um detalhe, a escola está aberta para qualquer adventista. Qualquer um. Ah, Luiz, mas tem adventista que não pode pagar. Mas sendo comigo, se não tem como pagar, não tem como ter escola. A gente vive num mundo que tudo precisa girar
na questão de pagamento. Não existe nenhuma empresa que não seja assim, a não ser aquilo que é movida pelo Estado. E nós não somos uma empresa movida pelo Estado. A escola também é uma empresa. E ela tem seus gastos. Como é que eu pago a luz da escola? Se eu tenho o pessoal que vai lá e paga a mensalidade. Aí, professor, eu vou fazer a junção aqui de duas respostas que a gente perguntou propositalmente e fazer a junção dessas duas respostas. A primeira, do pastor Jamerson, que veio aqui e disse o seguinte, que os dízimos, né, e as ofertas têm a sua destinação certa. Porque o pessoal que está em casa, alguém, pode estar pensando assim, não, mas eu já devolvo meu dízimo, né, que as pessoas acham que o valor dos dízimos e ofertas, eles são distribuídos assim, vaporizados assim por todas, ADRA, Colégio Adventista, igrejas, pastores e tudo, né? Então, E os paga dízimos tudo, né? e paga tudo. Dízimos e ofertas têm sua destinação bíblica específica. Ou seja, o colégio, ele precisa se manter Exato. com os fundos gerados Por pela ele própria mesmo. educação adventista. Então, essa é a primeira resposta. E a segunda, para aqueles que estão dizendo assim, não, mas por que não tem adventista? Tem adventista. Tem. E Muitos. o pastor presidente disse, muitos, tem uma porcentagem com relação às bolsas, não é isso? E como é que é? Tem, não sei se o professor tem essa resposta. Ele deu aqui, eu não lembro quanto de porcentagem, não sei se é 20%. Pra quê? De alunos que são adventistas, eu não sei a quantidade, de bolsas, na verdade, não de de bolsas que adventistas, são disponíveis, né? né, de bolsas disponíveis, entendeu? Que vão até 100%, Aham. entendeu? De 50%, de 100%, entendeu? Isso, a pessoa pode dizer assim, não, é pouco. Não, meu amigo. Não. Oxe. Não. Quantos alunos tem no colégio? Hoje a gente está com 1.040 alunos. 1.040 alunos, é quase, de bolsa, é quase uma escola. Você De pega, bolsa. se pegar uma escola de pequeno porte, é uma escola. Né? E tem na casa de mais de 200 bolsas hoje. Então, assim, é muita bolsa. Agora, qual é o grande problema? Eu tive essa dificuldade quando assumi, que você tem vários amigos, e as pessoas, Luiz, eu preciso de uma bolsa. Agora que o Luiz é diretor. Cara, eu recebi muita ligação Vou lhe disso. usar. Ou seja, só que a nossa escola é uma escola séria, que tem as regras, então tem um assistente social, porque eu tenho um adventista que ele pode pagar. Aí eu vou chegar agora e vou, entendeu? Então, abre um edital de bolsas, a assistente social analisa os documentos, e aí consegue-se então a bolsa. Então, quando o bolsista está na escola, ele tem todo o aparato que qualquer aluno, como pagante ou não. Entendeu? Até porque ninguém se... Eita, esse é bolsista, esse não é bolsista. Eles estudam na mesma sala, não existe uma divisão, né? uma distinção. Todos são tratados iguais, porque nem os professores sabem quem são os bolsistas. Pô, isso é massa. Ou seja, então assim, então a nossa escola, ela trabalha para isso. Sem falar o grande empenho social que a gente tem. Instituição de caridade que nós ajudamos, a comunidade que nós ajudamos. Teve um fato agora, fui até com o pastor Mero, aluno que chega pra gente com dificuldade. A gente chega ali com os professores rapidinho. Gente, tem aluno que tá com dificuldade. Qual a dificuldade? X. Os próprios alunos. Os próprios alunos se reúnem analisam também. com os professores, junta, a gente vai lá na casa do aluno, feito pastor Mero, tem um mês na casa do aluno. Ou seja, então a escola, ela está ali para servir. Porque, como eu falei, nós utilizamos o método de Cristo. E nós servimos. Agora, tem pessoas que vão falar mal, vão. Tem pessoas que falam mal da igreja. Com certeza. Imagina da escola, não é? Ou seja, eu já me deparei com um homem que disse, não, é absurdo. A escola devia manter meu filho e dar todo o material, da farda, da caderno. Isso no universo de 1.000 alunos. Já pensou? Ou seja, vamos Ou seja, falir. Então, normalmente as pessoas quando fazem a crítica é porque não foi atendida a uma necessidade pessoal dela. Mas ela não olha para tudo que está sendo então construído, tudo que a escola faz. Ou seja, a escola tem um cunho social muito grande, gente. Muito grande, assim, de salvar vidas. Tem uma irmã Mariquinha, Margarida, lá do Tabuleiro, que a gente fez uma arrecadação de alimentos
A gente fez uma feira de livro e era troca um livro por um alimento. A pessoa levava apenas 1 quilo de alimento e ele escolhia o livro que ele quisesse lá. E tem algumas pessoas que foram lá e eu nem sabia. Tinha livros que eram livros de medicina que eram caríssimos. E teve pessoa que levou porque deu 5 quilos de alimento. Então percebe, não existe uma ideia de lucro. E aí disse, cara, então eu vou segurar aqui não. Quiser vender, não. O cara levou lá 5 quilos de alimento e levou o livro. E a gente juntou muito alimento. A gente levou lá na casa da irmã Margarida. Eu disse, gente, vocês são de Deus. É que tem um abrigo. É, o abrigo, que é Amigos em Ação. Eu disse, vocês são de Deus. Porque a gente não tinha mais comida por mais de uma semana. E no momento da pandemia a gente nota, né, a necessidade que tiveram de ações assim. A gente sempre vê, né? Tanto o colégio, né, quanto a igreja trabalhando muito em prol disso. Em prol dessa questão da ação social. E é um conselho, né? Que a gente disse a mesma coisa com relação ao serviço pastoral e à instituição, quando o pastor Jamerson vem aqui. Conheça. Isso. Antes de que você faça qualquer apontamento com relação ao trabalho da sua igreja, porque a gente está falando aqui para o povo adventista em geral, tem muitos não adventistas que assistem, mas para o adventista essa é uma resposta para você. Antes de você falar, apontar qualquer coisa, você conheça de dentro de casa. Ninguém tem um problema dentro de casa com a esposa, com os filhos, com o marido, e sai na rua e diz, meu marido aqui... Não, primeiro você vai tentar resolver dentro de casa. Né? Tente resolver Leto, dentro de casa. E uma coisa assim, que é bonito na educação adventista, como esse ano da matrícula eu estava à frente, né? Também, junto com a equipe, na maioria das pessoas que eu atendia, o principal objetivo de colocar na igreja, no colégio, era a filosofia. Mas assim, não é 2, 10, 50%. Eu não tenho um dado exato, mas eu chuto sem medo de errar, que 70% a 80% dos pais, de 70% a 80% dos pais que colocam seus filhos no colégio adventista é devido à filosofia, aos princípios que a escola carrega. Isso assim é marcante. Chegam pais, assim como ele falou, católicos, assim, Luiz, eu quero colocar meu filho aqui, porque aqui eu tenho certeza que não vai ter um DJ e meu filho não vai ser bombardeado com filosofias que deturpam ele. O mundo já vai fazer isso. Eu não quero que a escola seja também mais um agente. Por isso que eu quero que meu filho estude aqui. Falando de filosofia, né, perguntar ao pastor. A gente percebe, né, um mundão aí fora muito contaminado de vários tipos de filosofia. A gente falou no começo, né, do pastor aí, graças a Deus, sai desse mundo do rock and roll. Mas só que na época da gente ele tava começando, né? Era muito assim, o roqueiro, o pagodeiro, o regueiro. Hoje eles se uniram. Não, hoje assim, tem muita coisa acontecendo, muitas filosofias. E a gente vê que isso também está adentrando as instituições, né? Escola, todo tipo de instituição, né? E estão se tornando coisas assim que não podem ser apontadas pelo educador. Né? Como é lidar com essa geração que segue várias filosofias e apresentar uma coisa antiga? Né? O cristianismo não é uma coisa nova. Né? Não, como é que fazer? E assim, mal visto por alguns, né? Porque ele na adolescência apresentava desprezo. E hoje não é estranho você ver um adolescente com, né? E o que eu ia só concluir a pergunta, que eu ia dizer assim, o que é mais difícil é que são pessoas que se dizem cristãs. Não, o meu cristianismo. Como é assim dizer, olha, meu filho, tá errado, tá equivocado isso aí. Entendeu? Inclusive nós vivemos em um mundo que tudo tem que ser respeito, né? Qualquer fala, por menor que seja, pode ser interpretada como falta de respeito para o que a pessoa entende como certo, na cosmovisão dela, enfim. Mas eu diria que a melhor maneira de trabalhar com isso não é nem procurar debater ou explicar, é viver. Mas por que tudo que a gente quer fazer, a gente busca falar? Como a gente fala? Como é que a gente diz? Porque é o seguinte, a nossa igreja, ela nasce num período pós-iluminismo ali, né? Perto do iluminismo e tal. E o iluminismo, ele trouxe essa questão de prova, porque é um período que a época média, da Idade Média, proibia qualquer tipo de estudo, era condenado à fogueira, era morte, era tal. O iluminismo, ele vai trazer um pouquinho ali, agora o conhecimento vai vir, a gente vai expandir o conhecimento, agora livros vão ser escritos sobre ciência, a Bíblia vai ser traduzida em outras linguagens. Então assim, a nossa igreja vai nascer nesse contexto.
É por isso que talvez a gente seja tão bom do prova pra mim. O sábado é o dia de guarda, tá aqui, ó, te mostro na Bíblia. A gente mostra, tá aqui. É igual o pastor Jadson veio aqui, né? E falou assim, quero que você me mostre onde é que tá no Novo Testamento que não é pra guardar o sábado. Não tem mesmo, a gente é muito bom nisso, Só que a geração de hoje, ela não é mais mostra pra mim, prova pra mim. Ela é prova pra mim, melhor dizendo. Ela é mostra, eu quero ver a sua vida dizendo aquilo que você diz que é pra fazer. Exatamente. Prove pra mim, mostre pra mim, né? Mostre pra mim o que você faz. Então assim, você pode até falar, mas perceba, hoje a falácia ela só tem dividido mais ainda. É por isso que a gente tem hoje uma direita e esquerda tão forte, a gente tem hoje várias religiões tão fortes, e você vai ver, ninguém de um partido de direita vai converter o cara de esquerda pro partido dele falando. Ele não vai fazer isso. Você vai ver só mais distanciamento. Você não vai ver um adventista debater com um presbiteriano, sei lá, com uma assembleana, e vai trazer eles no debate. Isso não acontece. O que acontece é que você tem que mostrar a maneira correta na sua vida, no seu jeito de ser, para eles verem e dizer assim, isso aqui tá diferente. Porque a gente vai falar em sala de aula de filosofia, a gente vai falar em sala de aula de coisas que, olha gente, isso aqui não é legal, isso aqui não é para ser feito. Eles vão questionar por quê. Então assim, a gente vem de uma época também, lá vai, hoje é momento de nostalgia. Nostalgia. Que a gente tinha a seguinte cultura, não sei se na casa de vocês era assim, pai, por que não pode? Porque eu tô falando que não pode. Acabou o assunto. Ponto final. Acabou o assunto. Final para sempre. Faz isso hoje. Não acabou. Porque eu tô falando que não é. Cara, você perdeu o argumento, você zerou, entendeu? Então assim, mostrar é mais importante do que falar, né? Repito isso. Então assim, num momento tão cuidado que a gente tem que ter com o que vai falar, eu acho que mostrar é realmente mais interessante. É complicado hoje em dia, procurar não ferir, mas o que eu diria acima de tudo, ame, independente do que ele acredita, independente do que ele faz, ame, chegue com amor, chegue com carinho. Você não vê em nenhum momento Jesus repreendendo alguém já pá, né? Mas ele chega, ele ama, ele escuta e ele vai falando, leva a pessoa a refletir, leva a pessoa a pensar sobre o assunto. Deixe um pouco da filosofia dele, do que você faz no dia a dia, demonstrar. E sobretudo, o que você mais tem que mostrar para ele não é só filosofia, é Cristo. E aí ele vai entendendo dessa maneira. De forma didática, né? Jesus fazia muito isso. Eu tenho certeza que quando Jesus falava sobre figueira, tinha alguém que plantava figueira ali. Ele falava de, sei lá, pintura, tinha um pintor. Quando ele falava de... Porque ele usava são coisas da época, né? O reino do céu é semelhante a um homem que... São coisas que o pessoal conhecia, né? O reino do céu é semelhante a um homem que saiu de manhã cedo na praça para procurar os trabalhadores, tal, não encontrando. Então, assim é legal, né? Importante, como o Mário falou, porque as nossas verdades a gente não vai mudar. A gente vai defender. É isso e acabou. Né? Então, assim, nós, quando pensamos nessa galera que pensa tão diferente, nós não vamos pensar diferente com a instituição. A instituição defende um ponto. E o ponto é Cristo, a Bíblia e tudo aquilo que a Bíblia defende. Isso não é negociável. Quando a gente ama mais, como o pastor falou, quando a gente ama mais, fica até mais fácil você demonstrar o seu ponto e a pessoa aceitar. Porque nós aceitávamos essa questão do pai dizer, não, porque assim acabou. Primeiro, por respeito, e segundo, porque não, quem tá falando é meu pai. Quem tá falando é minha mãe. Então, quando uma pessoa vai me fazer um questionamento ou um apontamento com relação a um posicionamento meu, se é o meu amigo, eu vou observar de uma forma diferente. E se é qualquer pessoa, um professor, seja lá uma pessoa que não demonstra que me ama, eu não vou aceitar. Olha, nós como cristãos, quando vamos pregar para alguém com o intuito de converter, sem amá-lo, é um crime. Porque se eu quero converter uma pessoa que eu não amo, eu só quero fazer número, eu quero trazer nome para mim mesmo. Isso é um crime. Então eu preciso amar primeiro para converter depois. Ensinar alguém a se converter é criminoso no evangelho. É criminoso, porque eu vou só querer aparecer, converti tantos, pode ser tantos. Não, mas quando eu amo, eles deixam de ser números. E passam a ser pessoas que eu amei, porque Cristo me amou primeiro, agora eu passo a amar elas e elas vão conhecer o amor de Cristo através de mim. É assim que tem que funcionar. É por isso que a igreja e a escola pensam na ideia de relacionamento. A palavra do momento é essa, é relacionamento. Porque quando eu me relaciono com a pessoa, ela vai estar lá dentro, fazendo as coisas que eu faço. Depois, ela vai estar convertida. E ela nem percebeu que foi. Porque eu não chego... Estou envolvida ali. Ela já está envolvida, então perceba. Hoje em dia, na nossa época também foi assim. Hoje em dia também é assim. Muitas vezes quando eu falo de igreja, pô, que coisa chata. Aí de repente, você convida para estar no grupo com você. Aí ele senta e depois, rapaz, Jordana,
todo esse povo aqui é crente. Poxa, mas como eles são diferentes. Dos crentes que eu imaginava na minha cabeça. Aquele povo tudo estranho, que é tudo estranho, que assim, parece uns extraterrestres. Não, mas é gente como eu. Aí tem a brecha. Aí depois, a gente vai no encontro social, ele vai lá, oxi, crente joga bola, oxi. Cara, que de repente o cara tá descendo o tanque batismal e nem ele vai lembrar. Você, rapaz, como foi que eu me converti então? Quando olhou já tava. Já tava. Então, o relacionamento. E aquela coisa, pra ninguém pensar top. que é uma isca assim na maldade, né? Dizer assim, ele pegou, ele enganou. Não é isso. Não. É ele chegar, tirar aquela proteção daquele coloca, não, eu não gosto de crente, como o pastor disse no começo, eu tenho a mesma coisa também, não, crente, não. Aí o cara depois conhecer e ver assim, não, pô, esse povo não é o que eu achava que era. É um povo que realmente me ama de verdade, me ama e tá aqui pela minha amizade, então eu quero fazer parte disso aqui também, né, eu quero estar junto ali. E não é uma isca pro mal, até porque, como o pastor Mário falou, se a gente não amar e só converter, é criminoso. Então, a gente ama tantas pessoas, tantos nossos amigos, que a gente quer trazer ele porque a gente ama. Porque a gente sabe que ali é o melhor caminho. E por amar essas pessoas, porque eu fico me perguntando, algumas pessoas pensam, mas só isso é por mal, não sei o quê. Qual o interesse eu tinha de chamar alguém para ir para o evangelho? Pensando no mal. Não tem interesse. Entende? Nosso. Qual é o interesse que a gente tem? Entendeu? Ou seja, então, eu acho muito interessante que a gente pensar assim, que o relacionamento hoje é o principal argumento para as pessoas, então, estarem no evangelho. Porque quando eu me relaciono, eu olho pro homem e digo, poxa, velho, é um pastor que faz um sermão e fala de... Qual é aquele joguinho do impostorzinho lá? Among Us. Cara, aí quando eu vi isso aí a primeira vez, eu disse, cara, isso é fantástico. Porque ele tava pra turma de sexto ano, e eu nunca vi uma galera de sexto ano ficar assim, ó. Parado. É 6, 7 ano. Aí ele falou que no jogo tem um impostor, que tem isso. Aí quando ele trouxe para a história da Bíblia, o aluno ele fez o link, ele entendeu. Então ele podia chegar lá como um cara mal conhecido da Bíblia, falar a Bíblia, eu não entendi nada. Mas ele fez uma linguagem simples. Então ele se relacionou. É por isso que esse cara é amado. Juntou uma história a outra. Isso. E da próxima vez, ele talvez nem precise mais da história do Among, né? E já vai naquela e diz, já lembro, já vou me interessar porque me interessei da primeira vez. Aí eu acho engraçado que quando ele chega e ele fala isso, ele é o nosso pastor e tá todo aluno o quê? Do lado dele, esse cara vinha rodeado de pessoas. Exato. Pai Jesus Cristo sem rodeado dos seus discípulos, né? Por quê? Porque a pessoa olha pro pastor Mero hoje e vê um pastor que entende eles. Isso é uma coisa que, graças a Deus, na nossa igreja, a gente percebe que isso é importante. Os nossos pastores são muito acessíveis, né? Ou seja, não existe uma ideia de popstar, de celebridade, de superioridade, que ele não senta para conversar, ele não senta para jogar bola, ele não senta para sair para comer. Entende? Então, assim, então, esse relacionamento, acho que é o grande ponto que nossa igreja entendeu, e a escola também. Por isso que quando pensa no capelão, pensa no pastor Mário, porque ele tem essa pegada, porque relacionamento hoje é a base para tudo. E para o evangelho não é diferente. Amém. Outra pergunta aqui, pra gente ir para um outro assunto complicado. A gente vê que muitas outras coisas, assim, com relação a esse novo modo de pensar da sociedade, elas têm entrado diretamente na questão do ensino, né? Como, por exemplo, a linguagem neutra. Como é que a escola pensa isso? Como é que o modelo de educação adventista pensa nessa questão da linguagem neutra? Pensando nesse novo modelo, e também como a igreja, a escola, apresenta. São duas perguntas, né? Aí eu vou deixar essa da linguagem neutra para o pastor explicar. E para o nosso diretor, eu vou querer que ele explique o seguinte: a igreja, a escola adventista, a escola adventista, ela fala sobre criacionismo na escola, e como é que ela apresenta outro modelo? Porque os meninos precisam passar no vestibular, né? E aí? Primeiro vamos começar com o pastor, né? Pastor, esse negócio de linguagem neutra aí, como é que o senhor lida com isso aí lá na escola?
eu vou usar uma linguagem bem suave, né, para não escandalizar. É capetônico. É capetônico, né? É capetônico. Não tem suavidade com esse negócio. É porque é o seguinte, eu acho que uma das estratégias de Satanás hoje é buscar perverter ao máximo a cabeça dos jovens. Porque os jovens é o futuro de tudo, né? Os jovens de hoje são os médicos de amanhã, eles são os advogados de amanhã, eles são os engenheiros de amanhã, eles são o futuro da igreja amanhã. Exatamente. Então assim, o jovem é ele que tem o potencial de ter ideias novas, de converter. Porque nós que já temos a nossa cabeça moldada aqui, colocando a gente como mais velho já, a gente já tem, dizendo assim, tem que ser por aqui que eu tenho que andar. O jovem não, ele está aprendendo ainda, então ele tem um potencial de aprender e pegar as coisas. E é nessa época que ele tem o potencial de aprender que eu vejo que as coisas vão entrar, que filosofias vão entrar. A gente tinha nossas filosofias na nossa época, mas hoje a gente olha e vê assim, tá cada vez pior. Talvez a profecia de Daniel vai se cumprindo, né? Era ouro, prata, talvez não, vai se cumprir, né? Talvez. Ouro, prata, aí vai só piorando a qualidade do metal. Até chegar uma hora que é tudo misturado lá embaixo. É barro com ferro. E barro com ferro nem se liga. E tem gente que tem querendo ligar uma coisa com outra. Porque assim, o que Deus institui na Bíblia é bem claro. Ele fez homem e fez mulher. Não é nada diferente disso. Não é nada diferente disso. Então, eu não sei como me identifico. A opção sexual que a pessoa vai ter não muda quem ela é. No gênero ser masculino ou ser feminino. Ele nasceu masculino ou nasceu feminino. Né? XX ou XY. Ele nasceu com esses dois. Então, assim, a linguagem neutra a gente entende que vai trazer mais confusão. Mais confusão. Porque imagina, vamos tirar de fora da questão da igreja. Imagina banheiro neutro, como é que ia ficar esse negócio assim. Vamos no shopping, tem um banheiro neutro aqui. Quem não se identifica com nada entra aqui. Homem e mulher lá dentro, tá? Você com seu filho, sua filha entra lá no banheiro que tem um homem do lado. Então, assim, vai caminhar cada vez. Tem uma frase que eu gosto de brincar com os alunos na sala de aula, que daqui pra frente é só pra trás. Né? É desse jeito. Daqui pra frente é só pra trás. Então, assim, quando no começo você falou que o livro era tenebroso, Cartas de um Diabo pro Seu Aprendiz, é um livro de C.S. Lewis. Tipo assim, é um diabo mais velho, que é o tio de um diabo mais novo chamado Maldonado, que ele vai ensinar. Ele vai ensinar o Maldonado como ele tem que fazer pra tentar as pessoas de hoje. E assim, quando você lê aquele livro, você vê aquelas tentações, você fala, meu Deus, é o que está acontecendo no mundo hoje. Eu caio nisso aqui, entendeu? Faça eles pensar que eles são espirituais, para eles achar que eles são crentes, que eles fazem tudo certinho. Então, assim, eu vejo essa linguagem neutra como uma confusão, para confundir. Eu não sei o que eu sou mais. Eu não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher, eu não sei se eu sou crente, não sei se eu não sou crente. E quando eu olho para um tipo de coisa desse, eu começo a associar, por exemplo, depressão. Cara, tem muita gente depressiva porque não sabe o que é. Porque em casa ele não sabe o que é, na escola não sabe o que é, ele se sente diferente de todo mundo, ele não sabe se é ele, se ele é ela. E a adolescência ainda ajuda, né? Ficar nesse... Aqueles hormônios à flor da pele. Então, assim, eu repito, a nossa filosofia, enquanto colégio confessional, a gente busca trazer aquilo que é bíblico, e bíblico foi instituído, homem e mulher. Então, você não vai ver dentro da escola essa linguagem neutra sendo usada. Você não vai ver dentro da escola um meio termo assim, né? A gente vai usar homem, mulher, ele, ela. É a filosofia da escola. Amém. Qual era a pergunta? Senhor professor, diretor, né? Bacharel em História. Arrasou. Como é isso aí de ensinar criacionismo pro pessoal? Cara, é como o pastor Mário falou. Não tem meio termo. A nossa verdade ela não é relativa. Nossa verdade ela é bíblica. E pela Bíblia, Deus criou e acabou. Agora, você fez a pergunta, mas o vestibular? Nós mostramos a teoria evolucionista, como ela deve ser, em forma de teoria. Porque se você percebe, o meio de comunicação, quando fala mídia oficial, ela trata sempre a teoria da evolução, não como teoria, mas como a verdade da evolução. Tenta colocar um peso maior. Você nunca vê quando as pessoas falam sobre isso nas grandes mídias. Mas a teoria da evolução. Não, eles sempre dão como verdade. Então os dinossauros há milhões de anos. Tá, beleza. Tem uma teoria que diz isso. Mas tem outra teoria que não diz isso. E por que essa teoria nunca é falada? Porque a gente percebe coisas distintas. Criacionismo e cristianismo são coisas distintas.
há pessoas criacionistas que não são crentes, que não vão à igreja. Eu tive um professor na universidade, o Flores, o Che, é um mexicano, só dava aula quando ele tomava uma boa tequila. Meu irmão foi aluno dele, eu sei quem é. Cara, o Flores é fantástico. Ele é criacionista. Ele falava comigo, cara, não tem como, Che. Não tem como. Neymar, ele fala assim comigo. Neymar, não tem como. A criação é muito clara. Mas ele não é crente, ele não é cristão. Quando eu falo o termo cristão, sim, de ser praticante. Uhum. Então, a primeira coisa é dizer que são coisas distintas. E tem muitos cientistas sérios que são criacionistas. Mas você percebe que na grande mídia isso não passa. Uhum. Então nós trabalhamos isso. Os dois lados. As duas teorias. Porém, quando a gente vai para a essência, tanto da evolução quanto para a criação, o que é que eu tenho que ter? Fé. A nossa escola não tem fé suficiente para ser evolucionista. A nossa fé é suficiente. Quando chega lá na base, a gente percebe que um tá lá montado numa filosofia que tem que ter fé para acreditar. A evolução na base, ela precisa de fé. Aí, como eu costumo dizer, a nossa escola, ela não tem fé suficiente para ser evolucionista. A nossa fé é suficiente para ser criacionista. Não é à toa que nós temos na própria escola, estamos para agora abrir... Já estamos com o material pronto, que seja semana fazer propaganda que vem, aqui agora. Nós temos também, lá na escola, o Centro Criacionista, que é o pastor Mero quem cuida. Poxa, que massa. Entende? Ou seja, quando nós vamos trabalhar na aula de história, que eu vou trabalhar pré-história, dizer, gente, eu como professor, tá? Gente, a teoria da evolução, ela diz isso. E ela é assim, 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 assim. Porém, a teoria da evolução fala disso. Na aula de história eu vou dizer isso. Por quê? Eu não posso agora também, por ser um colégio confessional, esquecer o mundo. Eu também preciso mostrar ao aluno que vai fazer vestibular, como ele vai vai fazer cobrar, Enem, como ele que existe aquilo. Biologia, tá a nossa professora Jordana também, não sei se é primeiro ano que fala disso, o que fala, mas vai ter que falar também porque o vestibular pede. Sim. Porém, nós não vamos apresentar apenas isso, como no restante Exato. dos outros lugares mostra apenas isso. Nós vamos mostrar para os alunos que existe uma outra versão, que é uma outra teoria, e que pela fé, por sermos confessionais, por sermos cristãos e adventistas, nós acreditamos dessa forma. Amém. E aí assim, mas o aluno vai aceitar. Beleza, mas nós mostramos. Exato. Ele vai dizer que ele é evolucionista? Beleza, mas ele vai ouvir sobre a teoria da criação. E assim, a teoria da criação, ela é tão desmerecida. E se a gente for levar a fundo mesmo, cada detalhe da criação é perfeito, como Deus cria as coisas. Não é algo, eu vou criar o peixe, depois criar a água. Não, ele separa as águas, depois ele cria os peixes, depois ele... Sabe? Didático, e quando né? você passa pro menino e Propositivo. diz assim, a outra teoria é que Deus criou o mundo tantos dias e não descansou. Mas quando você fala de cada passo, da importância, sabe? Aí, Leto, é outra visão. Por isso que eu acho massa, assim, com pessoas que são da área falar, porque, infelizmente, o que é que muitas vezes se prega sobre criação? A semana. Acabou. Não, a Bíblia é a semana literal. Isso é suficiente para acreditar? Deus criou, é suficiente, pra mim. Mas pro outro não. Exato. Aí quando biologicamente eu começo agora a destrinchar a teoria criacionista com fatos, porque eu estava conversando muito com um professor de química, mas Luiz, é possível que as pedras tenham tantos milhões de anos. Por quê, irmão? Por quê, professor? Simples. No princípio criou Deus o céu e a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a água. Então na criação você não vai criando, não tem a criação da água, não tem a criação da terra. Já está lá, é pré-existente, eu não sei o tempo. A quantidade de anos que existe entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. No princípio é no princípio da terra, da história da humanidade. Não é do universo. A gente conversava até sobre isso essa semana, que o próprio Stephen Hawking, no livro que o Homero está lendo... tem uma hora que ele fala assim, alguns dizem que o Big Bang pode ter sido criado pelo próprio Deus. Deus pode ter feito o Big Bang. E ele é ateu, ele mesmo fala, pode realmente ter sido.
né? Porque pastor, assim, os números que... só perdi uma coisa aqui. O senhor tá lendo o quê, pastor? Eu estou lendo o livro do Stephen Hawking, chamado A Breve História do Tempo. Pra quem não sabe, eu sou viciado em astronomia. Gosto casou nesse muito, negócio demais. Porque assim, não, sabe por que eu voltei aqui? Porque tem gente que diz assim, não, pastor, não vou ler, aí, esses são os bitolados, vocês nunca leram Stephen Hawking. O único Hawking que eu conheci até agora era Tony Hawk. Do skate. Tony Hawk 2. Tem dois. Colocava o colo pra jogar com Homem-Aranha. Poxa aí, pastorzão, detona. Eu gostava do 3, pastor ali, ó. Do 3, né? Subúrbia. Massa. E aí, então assim, mas quando a gente pega e traz... Aí o que a nossa escola faz? A semana do criacionismo. Não é qualquer pessoa que vai lá falar. São as pessoas da área, são as pessoas que entendem, hoje que podem então trabalhar do tema de forma científica, porque a criação é ciência, o criacionismo é ciência, e a gente precisa falar mais sobre isso. Aí a gente às vezes, brincando nessa questão do Stephen Hawking, eu gosto de ler leituras que estão aí, né? Estão fora. Para que a gente tenha base justamente para olhar, o que eles estão dizendo é isso aqui. A visão do outro, né? Isso, a visão dele é esse. Qual é a minha visão? Essa aqui. Não, realmente, eu vou continuar com a minha visão. Por quê? O que tem acontecido com muitos jovens é se perder olhando a visão do mundo sem buscar a resposta que a igreja tem. Porque a igreja tem as respostas, meu amigo. A igreja tem as respostas. Por exemplo, eu tô lendo o livro agora de Yuval Harari, o Homo Sapiens, né? Que diz assim, não é Não, é 21 lições para o mundo moderno, alguma coisa assim, 21 lições. Eu peguei agora o livro, Yasmin que estava lendo. E ele começa a falar algumas coisas que você, meu irmão, isso aqui tem sentido. Mas em um momento ou outro, ele vai mostrar a visão dele. É aí que você tem que ter a sua própria base. Se você não tiver a sua base, você vai se perder dentro de outras teorias, né? Por isso que uns ficam indo para um lado e para o outro, né? Então o pastor tá lendo lá o livro do Stephen Hawking, mas só que ele sabe no que crê. Então quando você tiver suas dúvidas aí, meu jovem, você tiver suas dúvidas, procure também pessoas que sabem como dar resposta de acordo com a fé que você acredita. Você até precisa buscar, né? Porque se você não é uma pessoa que apenas estuda na sua área e não tem informação de outros, você é apenas um tolo convicto. Você é apenas um tolo convicto, né? Então, assim, acho que a gente tem que realmente buscar para poder comprovar a nossa aqui. Não. Por exemplo, vamos para a teoria da evolução. A gente tem o fóssil do ser primata, a gente tem o fóssil do ser humano já desenvolvido, mas a teoria da evolução diz que tem toda uma classe intermediária. Mas cadê o fóssil dessa classe intermediária que não existe? Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente Sapiens, pode... o nome do livro, lembrei, Sapiens. São coisas que a gente pode ir questionar, né? Buscar... A própria fala é uma coisa que há lacuna muito grande na evolução. Se o bebê não passa pelo processo de lalação, ele nunca vai conseguir falar. Eu achei engraçado o Gil Bernardo, meu filho pega o telefone, ele faz aô, e blibi, abibi, tchau. Ou seja, mas ele escuta, ele só fala alô porque a gente diz alô pra ele. Quem foi que falou? Ou seja, então são perguntas que agora é isso que eu digo. Então, por isso que eu acho muito interessante que a nossa escola, ela vai lá tirar uma semana para falar disso. Mas um detalhe, a gente não fala com imposição. É como o pastor Mário falou, todo mundo que vai para a escola, sabe que é uma escola adventista, que lá vai ter os princípios adventistas. Quando o pai coloca o filho lá, ele já sabe disso. Mas uma coisa que a gente nunca vai fazer é impor. Porque a imposição normalmente ela é algo autoritário, e Deus ele não é autoritário. Nós nunca vamos, como escola, ter medo de falar a verdade. Os princípios bíblicos. Porém, a verdade vai ser falada com amor. Eu posso só pegar um gancho do que o Luiz falou aqui. O próprio Deus, ele convida você a isso, né? Quando a gente cita, por exemplo, aquele texto na hora das ofertas na igreja, né? Provai ministro. Deus está mandando, prova ministro aqui. Em Isaías ele fala assim, vinde, arrazoemos, vamos discutir o assunto, vamos deliberar. Vários outros textos falam isso. Porque se eu tenho uma religião que eu não posso duvidar das minhas crenças, então eu não sou livre de verdade.
Então, assim, eu posso duvidar para chegar a respostas concretas do que eu quero. Então, você é livre para questionar, você é livre para concluir, né? Porque a fé, ela não pode ser apenas algo místico, a fé precisa ser racional. Porque fé fora do racionalismo, ela vai ser uma crendice. É como o pastor Rodrigo Silva cita, né? Tem algumas pessoas, né, são mais crédulas do que crentes. Então, para você realmente crer em alguma coisa, você precisa basear a sua crença em bases sólidas, né? Tem pessoas que estão aí, né, se perderam nisso. Sou adventista desde que eu nasci, mas não procurei minhas bases. Ou então, conheci agora, vim por motivos que eu não sei quais foram, mas todos procurar se basear, né, e se manter firme, né, dentro do adventismo que conheceu. Né? E essa ideia, Leto, eu estava dando uma lida esses dias sobre a ideia da igreja, né? E já são 126 anos de educação adventista. Para a gente concluir, né, o pessoal já está ali acenando aqui para a gente concluir. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: cada um dentro da sua área desse um conselho para esses jovens aí, seus jovens alunos, ou futuros, né? Ou futuros, né? Aquele pessoal que também está... Que o colégio está aberto, viu, minha gente? Não e ainda dá para fazer... É claro que dá para fazer. Sempre dá para fazer uma matrícula. Olha para cá aí, chega mais pertinho. Sempre haverá um espaço para você. Viu? Então é que vocês ali, para os seus alunos ou futuros alunos, né, deixassem aí um conselho como um jovem adventista pode trilhar esse caminho da educação até vencer o ensino médio, chegar na faculdade, sem corromper os seus conceitos, né, os seus princípios, aí, como um jovem adventista deve andar nesse mundo aí sem se corromper. Aí, pode olhar para lá e agora vocês falam. Quem quer começar? Quem começa primeiro? Posso começar então? Para eu poder me inspirar em Vossa Excelência. Gente, independente da profissão, do colégio que você vai estudar, se você puder vir estudar no colégio adventista, melhor, né? Você vai estar dentro da filosofia, dentro dos princípios adventistas. Mas independente de onde você estiver, o conselho que eu tenho para você é: seja luz. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, para aprender a amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa, viver como Deus viveu, isso só é possível mediante o Espírito Santo. Mas a gente precisa, em todo tempo, ser parecido com Ele. Ser cópia de Jesus aqui na Terra. Essa é a nossa missão. A gente foi criado para isso, para se parecer com Ele. Porque tem muita gente que vai encontrar Jesus através de você. Tem muita gente que a única Bíblia que ela vai ler é você. Ela vai olhar para você e ela vai conhecer o cristianismo através de você. Então, onde você estiver, a profissão que você for seguir, a carreira que você quiser fazer da sua vida, deixe Cristo conduzir. Seja Ele onde você estiver. Amém. Eu vou participar na mesma linha. Eu acho que quando nós então aceitamos a Jesus de verdade e amamos a Ele, e que através disso nós então viemos a guardar os seus mandamentos, aonde quer que nós estejamos, nós vamos ser luz, né? E aí, se você então chegar a ter uma dúvida respondendo a pergunta, como é que consegue se manter? Porque você vai ter diversas dúvidas. Não permita que filosofias seculares respondam as suas perguntas. Procure então a filosofia cristã, porque com certeza essa lacuna que você tem, ela vai ser fechada, e eu tenho certeza que você vai continuar na sua fé. Você vai ter dúvida diversas vezes, porque é bem importante entender que hoje assim, quem me ama guarda os meus mandamentos. Ele não está dizendo que quem não guarda não ama Ele, porque a gente vai errar. Isso é importante entender. Mas quando gerar dúvida, procura as pessoas certas. E tenha certeza, a pessoa certa vai ser aquela que teme a Deus e faz então o seu serviço. E tenho certeza que qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer problema, seu será sanado. E aí você vai passar pelo fundamental, pelo médio, pela graduação, e você vai se manter firme. E ousa dizer que na graduação, se você tiver sua fé balizada então na Bíblia, você vai fortalecer ela ainda mais, porque você vai falar de pessoas sobre Jesus. Quando falamos de Jesus, nós fortalecemos mais a nossa fé. Então o que eu aconselho? Fala de Jesus todo momento. E como disse Santo Agostinho, pregue em todo momento, e se possível for, use palavras. Amém. Uma salva de palmas, pastor Homero, professor Luiz Henrique. Top, queria agradecer o J82. Eu não queria ir embora não. De verdade. Tava boa a conversa. Eu ficava aqui mais umas 2 horas. Enquanto nós
terminamos aqui e comemos os salgados agora, porque fechou as câmeras, aí Era pra comer só agora? Não, Não. era pra comer sempre. Eu já fui comendo Ai, aqui. Eu Eu já comi um tanto. bocado. Nos sigam nas redes Me sociais. sigam, ativa o sininho pra mais vídeos, minha gente. Fiquem ligados e siga a gente no Instagram. Eu posso agora? Ah, tá bom. Porque nós estamos aqui de autoridades, né? Da obrigada. educação. Ah, tá. É brincadeira, viu? Meu povo, nos sigam nas redes sociais, como a Joana disse, ative os Isso. sininhos aí. Envie, era isso que eu ia dizer, lembrei. tá. Envie o quê? Pra outras pessoas, meu amigo. Compartilha, Envie, compartilha aí o link, criatura. tá certo? E vai estar na bio aí, ó, em cima. Pessoas importantes estão aqui hoje, minha gente. Amém. Compartilha com seus amigos. E sigam eles também nas redes sociais. Sim, minha gente. @ Luiz com Z, Henrique, meu filho, IASD. E o do nosso querido pastor Homero, @homero.wagner com W. Mas se botar professor Luiz Henrique já Já aparece, Pronto, né? e também a gente não colocou aqui, mas eu sei que o professor Luiz Henrique tem aí o Vem O Historiar. Vem Historiar, qualquer dúvida, Viu? meu amigo, que você tiver de história, História. a cueca que Napoleão usou, vai lá. Vai lá, Ah, tudo, dúvidas históricas Entendeu? aí Tudo. também com o nosso querido Só professor Luiz alegria. Henrique. Tamo junto e é isso. É até os nóis, próximos até o próximo episódios episódio. Tchauzinho pra vocês. e. Oi.